Então, seguindo nossos conteúdos aqui na disciplina de Geossistemas, Evolução da Terra e da Vida, vamos falar um pouquinho sobre a formação do supercontinente Pangeia, o cosmopolitismo faunístico e florístico no Permiano, e mencionar um pouquinho sobre a maior extinção em massa, suas causas e consequências. Então, o Permiano vai do período entre 299 e 252 milhões de anos, né, o último período da Era Paleozoica. O Permiano é a sexta e a última divisão da Era Paleozoica e tem o seu origem na província de Perm, na Rússia. Então, como era a configuração paleogeográfica do Permiano? Aqui a gente tem os mapas do Permiano inferior, onde a gente já vê todas essas massas de terra que estavam migrando, né, durante o Paleozoico e se chocaram agora no final, né, que a gente vai chamar de final do Paleozoico. Por quê? Porque exatamente tem a formação, por causa da deriva continental, tem a formação desse choque, né, das placas, a formação do supracontinente Pangeia, e com isso a gente vai ter toda uma reorganização, tanto do ambiente, o ambiente continental, das regiões de linha de costa. Olha como elas diminuem drasticamente, da variação da circulação das águas, da circulação oceânica, a circulação dos ventos, então a umidade. Então, o Permiano vai ser um período de grande transformação na Terra. E não é à toa que a gente tem aí no final do Permiano, então, a maior de todas as extinções em massa. Né? Então, a gente já pode fazer um spoiler aí, mostrando por causa dessa questão da tectônica de placas, da deriva continental e da formação do Pangeia. Então, o Paleozoico, o ciclo do Paleozoico, ele vai começar lá no Cambriano, com a fragmentação do Panótia, a formação do Gondwana, a formação das massas, mais ao sul, né? A formação das massas de terra mais ao norte, da Euramérica, da Sibéria, da Laurásia, Laurússia, todos essas massas de terra, todos esses continentes que vão ficar principalmente ao norte durante o Paleozoico, e o Gondwana migrando ali no sul, e no final, em um momento, né, há mais ou menos 250 milhões de anos atrás, essas massas de terra vão se chocar, vão formar esse momento que a gente vai chamar de Permiano e vão fechar esse ciclo. Então, a tectônica aí, né, os eventos geológicos importantes na evolução do nosso planeta, da Terra, né, e da vida também. Então, aqui é uma reconstituição, aí, um mapa, né, paleogeográfico de como estava, né, a configuração dos continentes aí no Permiano, o fechamento, né, a aproximação de todas as massas de terra, regiões de água ali naquela parte sul do Gondwana, a gente consegue ver ali um marzinho bem interno, e ainda um pouquinho da glaciação mais no sul. O último período do Paleozoico, então, compreende o intervalo entre 299 e 252 milhões de anos. A base do Permiano é marcada pelo primeiro aparecimento do Conodonte Streptognathodus wabalzensis. Então, a fauna desse período, ela já era bastante diversificada, com a presença de moluscos, braquiópodes e insetos. As plantas tiveram que se adaptar às terras secas desse período, diferente dos períodos anteriores, de terras úmidas e pantanosas, lá do Carbonífero. Então, já existiam os anfíbios, os amniotas, bastante evoluídos. E no final desse período é registrada a maior extinção em massa do planeta, onde 90% das espécies marinhas desapareceram em menos de 500 mil anos. Então, por causa dessas mudanças drásticas que ocorreram no planeta. Então, durante o início do Permiano, dois importantes eventos globais afetaram a vida do planeta. O primeiro foi o término da glaciação do Gondwana, então, consequente retração e desaparecimento das geleiras sobre o continente e melhoramento climático,
com elevação da temperatura média do planeta e extenso período de aquecimento global, denominado de greenhouse, seria uma primavera, né, glacial, que perdurou por milhões de anos, até 20 milhões de anos atrás. Então, nessa época, houve então a transição do ice house para o greenhouse, com importantes consequências sobre as floras. O segundo grande evento de importância global e paleogeográfico foi a formação do supercontinente Pangaea, originado pelo choque entre o Gondwana e a Euramérica e confinando o Mar de Tétis. Então, diminuiu aí drasticamente as áreas de planície costeira, as linhas de costas, plataformas rasas, né? Todo esse conjunto era circundado pelo imenso Oceano Pantalassa, lá por fora, né? Então, tinha o Oceano Pantalassa. O fim das geleiras ocasionou um afogamento das áreas costeiras, devido a uma subida relativa do nível do mar. Posteriormente, esse mar foi sendo coberto por sedimentação continental, gerando extensas planícies costeiras cobertas por vegetação da época. No Rio Grande do Sul, esse registro é observado em sedimentos gerados por um mar raso de águas frias, com uma fauna pouco diversificada, endêmica e dominada por bivalves, também conhecida como fauna euridese, que é reconhecida em afloramentos do município de São Gabriel. Então, o mar, por causa da glaciação, por causa do degelo, né, do fim da glaciação, o mar houve uma subida relativa do nível do mar e a gente observa, então, na região de São Gabriel, essa fauna de águas frias, mas essa fauna marinha. Então, acima desses níveis de bivalves encontram-se os primeiros restos de plantas das planícies costeiras, que eram compostas de rios, lagos e lagunas, parecida com a nossa planície atual. Contudo, naquela época, o mar estava a oeste e não existia ainda o Oceano Atlântico. Essa vegetação permiana é conhecida como Flora glossopteris, extremamente importante, e substituiu completamente a flora do Carbonífero, da Idade do Gelo. Então, o aumento das temperaturas e da umidade fizeram surgir uma flora diversa, que ocupou diferentes nichos das planícies costeiras no início do Permiano. Está aí uma reconstituição da Flora glossopteris. Tá? Então, tem esse nome porque as folhas são longas e parecem línguas. Então, glosso significa línguas, né? Glossopteris é folhas e folhas em forma de língua. O acúmulo de matéria orgânica nessas planícies daria origem, milhões de anos depois, aos atuais depósitos de carvão do estado. Então, os nossos carvões são do Permiano, porque aí já tinha ocorrido o degelo. E aí a vegetação conseguiu tomar conta nessas planícies. Então, manusear uma amostra de carvão do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina significa tocar em restos orgânicos de plantas que viveram há quase 300 milhões de anos atrás. Então, isso é uma coisa muito legal, vocês poderem pegar amostras de carvão, mostrar para as crianças amostras de carvão nossas aqui do Rio Grande do Sul, e dizer para eles, gente, vocês estão tocando em restos de vegetais, restos orgânicos, né, de vegetais que viveram há 300 milhões de anos atrás, né? Praticamente todos os grupos de animais do Carbonífero, eles seguem no Permiano, sendo os briozoários, foraminíferos fusolinídeos, né, microfósseis protistas, os mais bem representados. Então, até metade do Permiano, os tetrápodes eles estavam restritos ao hemisfério norte, à Euramérica, por causa do frio. Devido ao fato durante a expansão dos anfíbios e dos primeiros amniotas no Carbonífero, o Gondwana estava ainda separado da Euramérica e próximo ao Polo Sul. Então, com climas frios, o que era inapropriado para a sobrevivência dos anfíbios e dos amniotas. As glossópteres, a Flora glossopteris, né? As glossópteres evoluíram provavelmente a partir de pteridospermas primitivas, as samambaias com sementes, do Carbonífero. Contudo, eram bem mais complexas e distintas do que as samambaias atuais, pois tinham folhas semelhantes às samambaias e caules parecidos com a das araucárias e cicas atuais. Então, estruturas reprodutivas femininas parecidas com as das flores de angiospermas atuais e grãos de pólens com parede externa estriada.
feição característica das plantas permianas e raras nos períodos seguintes. Então, os glossópteres, elas são relacionadas às gimnospermas, plantas com sementes nuas, como as cicas, pinheiros, ginkgos, mas não as angiospermas, tá? Então, só não vamos confundir, tá? As angiospermas são as plantas com sementes protegidas. A flora glossópteris, né, toda, eram diversos vegetais diferentes, são relacionados às gimnospermas. Embora eles sejam considerados pelos paleobotânicos como os parentes distantes das angiospermas. O segundo grupo importante da flora glossópteris são as cordaitales, grupo extinto de plantas que viveu somente durante o Paleozoico. Então, primas das coníferas, né, os pinheiros e as araucárias, elas variavam entre arbustos lenhosos e árvores de médio porte. São encontradas junto com glossopterídeas em sedimentos relacionados a corpos de água dessa época. Os licopódios, que são as licófitas, esfenófitas e samambaias, floresceram nessas planícies costeiras do Rio Grande do Sul durante o Permiano, sendo as principais formadoras dos depósitos de carvão do estado, como eu já falei para vocês. Então, à beira de corpos de água, com solos úmidos e oxigenados, viviam antepassados das atuais cavalinhas, um grupo cosmopolita relacionado ao gênero Equiseto. Invertebrados e vertebrados deixaram vestígios de seu deslocamento nos sedimentos do antigo litoral, ou ainda escavações no substrato. Então, essas evidências são denominadas icnofósseis. Né? Lembrar lá do módulo de fósseis e paleontologia, que vocês viram com a professora Maria Alejandra, o que são os icnofósseis. Interações dos insetos com as plantas também são observadas no Permiano, né? Congelando no tempo uma interação ecológica entre esses dois organismos. Muitas vezes não tem um inseto preservado, mas tem a folhinha do vegetal e nela está mordida. Então, os paleontólogos especialistas em interação inseto-planta, eles conseguem saber que tipo de inseto que interagiu com aquela planta por causa da preservação da folha mordida. Então, conforme a gente consegue observar aqui nessas duas fotos, tanto na de cima, na foto B, a gente consegue ver, né, a Glossopteris ali mordidinha, quanto na figura de baixo ali tem a figura A é um fóssil, né, de uma planta, de uma folha com mordidas, e a C é uma folha atual para fazer o comparativo, tá? Então, esses são também registros, são restos fósseis que nos ajudam a entender um pouco mais sobre a interação entre os diferentes organismos aí desse passado tão distante, no lado permiano. Então, essas evidências de interação inseto-planta, elas são atribuídas aos antepassados de grilos, gafanhotos, pulgões, besouros e baratas, antepassados deles. Importante relação ecológica de interação entre flora e fauna de uma época tão distante do nosso planeta. Então, no final do Permiano, as últimas geleiras derreteram, acabando por completo a Idade do Gelo, que havia iniciado no Carbonífero, e com isso ocorreram inundações em todo o Gondwana. No Rio Grande do Sul, esse evento é observado em depósitos sedimentares, além daqueles lá de São Gabriel que eu já tinha mencionado para vocês, também na região de Viamão e Gravataí. Então, são encontrados registros de macro e microfósseis de plantas da flora Glossopteris, restos de peixes, insetos, crustáceos e pequenos amniotas denominados mesossauros, que junto com a flora Glossopteris vão ser extremamente importantes, que nos ajudam a corroborar a deriva continental. Então, a presença desses amniotas ele indica o aquecimento climático, pois eles não suportavam frio. A Terra entrava em uma fase de aquecimento global, com temperaturas superiores às atuais. Com isso, ocorreram profundas modificações dos cinturões climáticos e a expansão das florestas até o Círculo Polar Antártico. Além dos mesossauros e a presença de rochas carbonáticas que precipitam em águas quentes, então, tanto a presença dos mesossauros quanto dessas rochas carbonáticas, eles ajudam a corroborar o aquecimento climático que estava acontecendo
durante o Permiano. Então, os mesossauros eles eram tetrápodes de aproximadamente 1,5 m de comprimento, semiaquáticos, semelhantes às iguanas modernas, com adaptações para viver nessas águas, como a cauda longa e membranas natatórias entre os dedos. Eles são encontrados somente entre o sul do Brasil, África do Sul e a Namíbia, em um mar interno restrito, fechado, que nem eu mostrei ali nos primeiros slides, aquele mar interno sem ligação com o oceano. Então, dessa época, não existe registro de sedimentação continental, nem fósseis terrestres no Gondwana. Então, na Euramérica, são encontrados em terra firme fósseis de pelicossauros sinápsidos, né, do qual fazem parte os mamíferos atuais. Então, no Permiano Médio, já são encontrados registros de sedimentação terrestre nas áreas emersas do sul do Pangeia e ocorrência de restos de tetrápodes terrestres chamados pareiassauros. Então, em direção ao final do Permiano, as áreas continentais foram sendo cada vez mais elevadas pela colisão das placas, pelo choque das placas que a gente falou, né, no início. Formação do Pangeia e, com isso, os mares internos foram recuando para as áreas mais marginais do Pangeia. O rearranjo das placas isoladas em uma única e gigantesca placa, e com isso a elevação dos continentes, aliado ao aquecimento global durante o Permiano, mudou o padrão de circulação atmosférica e das correntes marinhas, e com isso foram diminuindo as chuvas e o clima de quente e úmido foi passando para semiárido até árido no final do Permiano. Os mares quentes e rasos que abrigavam os mesossauros no Permiano Médio foram sendo transformados em um imenso lago de água doce, como é o Mar Morto atualmente. Posteriormente, esse imenso lago salgado deu origem a grandes lagos menores, de água doce interconectados, que lembram muito a fisiografia do atual Pantanal Mato-Grossense. Então, sedimentos vermelhos gerados por esses grandes lagos podem ser observados na região metropolitana de Porto Alegre e possuem restos de folhas da fauna Glossopteris. Na estrada Bagé-Ceguá são encontrados esses sedimentos relacionados a rios que desembocavam nesses lagos com ocorrências de pareiassauros. Então, com a progressiva aridização, os vegetais da flora Glossopteris, adaptados a condições mais amenas, de clima temperado, quente e úmido, foram se extinguindo. No Permiano Médio, cordaites e ginkgos se extinguiram e no final do Permiano foi a vez das botrichiopsis, até o completo desaparecimento da própria flora glossopterídea no final do Permiano, onde são observadas em rochas da Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Essas rochas do final do Permiano com a flora glossopterídea. Então, terminado assim uma saga de 50 milhões de anos do domínio de uma flora e fauna que desapareceu para sempre no Permiano. O final do Permiano ele é marcado pelo auge da aridização, com a formação da sedimentação eólica, com imensos desertos semelhantes ao atual Saara, cobrindo as camadas anteriormente depositadas nos lagos e rios. Acima desses sedimentos de deserto ocorrem camadas do Triássico, de origem fluvial, contendo fósseis que revelam a melhora das condições climáticas com o aumento da umidade e com o renascimento da vida. Porém, os protagonistas dessa história haviam sido quase todos substituídos por outros. Então, com o final do Permiano e a formação do supercontinente Pangeia, toda a vida que a gente vinha conhecendo e vendo durante o Paleozoico praticamente se extinguiu. Os poucos exemplares que sobreviveram se transformaram completamente. E por isso aí os fósseis são tão importantes também para nos ajudar a marcar esses momentos do tempo geológico. Então, como a gente viu lá no início do Cambriano, do final do pré-cambriano, né, no neoproterozoico para o início do Cambriano, a mudança drástica do registro fossilífero do neoproterozoico para o Cambriano, aqui
no final do Permiano para o Triássico, a gente vai ver novamente essa mudança drástica do registro fossilífero. Então, a passagem do Permiano para o Triássico ela é marcada pelo maior de todos os eventos de extinção em massa dos últimos 500 milhões de anos, maior até do que o evento de extinção dos próprios dinossauros. Então, esse evento ele é conhecido como extinção permo-triássica, onde desapareceram, além dos tetrápodes terrestres e a flora Glossopteris, uma série de animais marinhos vinculados a todos os grupos conhecidos ainda hoje. Então, onde 90% dos invertebrados marinhos desapareceram. Lembrem sempre da configuração paleogeográfica, né? Isso com o fechamento do oceano do Mar de Tétis, isso ajuda também a nos explicar essa sensibilização principalmente observada nos invertebrados marinhos. Então, a deriva continental, falando um pouquinho, né, eu já dei um spoiler antes, falei da flora Glossopteris e dos mesossauros, mas como essa flora e como os mesossauros são importantes para, eles corroboram, ajudam a corroborar a deriva continental. Então, relembrando os conceitos vistos sobre o entendimento da tectônica de placas, hoje, para nós, é fácil compreender a deriva continental. Contudo, lá no início do século XX, não se compreendia as relações do núcleo, manto, crosta e aquilo que a gente viu lá no início da nossa jornada, né? A fragmentação da litosfera e todas as engrenagens envolvidas na deriva dos continentes. Então, Alfred Wegener foi um grande elemento, um pesquisador que foi extremamente importante na concepção da teoria da deriva continental. Então, ele apresentou a teoria da deriva continental através de evidências como a presença da flora Glossopteris nos continentes do hemisfério sul, a presença desses pequenos amnióticos aquáticos, que eram os mesossauros, no sul do Brasil e na África do Sul, e pelo encaixe do contorno dos continentes sul-americano e africano. Então, Wegener ele questionava como uma flora totalmente terrestre poderia existir em diferentes continentes que hoje encontram-se separados por milhares de quilômetros de oceanos e mares. Então, naquela época, a grande maioria dos cientistas eles acreditavam na existência de pontes de terra, que faziam a conexão entre os continentes e explicavam a distribuição da vegetação dessa forma. No início do século XX, não se entendia a dinâmica do planeta, e com isso não se sabia que os continentes estavam se movendo. Assim, as ideias de Wegener não foram compreendidas e ele morreu sem ver a sua teoria ser aceita pela comunidade científica. Não somente depois da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento de sonares e o mapeamento dos fundos oceânicos, é que foram reveladas provas geológicas da movimentação dos continentes. Então, com o entendimento das fossas oceânicas, do magmatismo de fundo oceânico, com o desenvolvimento do estudo do paleomagnetismo, enfim, a partir daí é que se conseguiu começar a entender que existia essa dinâmica, que existia uma estruturação interna do nosso planeta, um manto, um núcleo, e depois, né, com o entendimento da tectônica de placas, então se conseguiu explicar essa movimentação horizontal, né, que a gente chama de deriva dos continentes. Então, mostrando um pouquinho aí sobre esses organismos, né, os mesossauros, a distribuição deles, né, a vida nos continentes, nos mares e as evidências paleontológicas para o entendimento da deriva continental. Os mesossauros, aí fósseis de mesossauros, e o continente de Gondwana. Aqui à direita a gente tem a flora Glossopteris, e esses dois fósseis extremamente importantes, fauna e flora, ajudando a corroborar que o Gondwana existiu, né, que esse supercontinente existiu, e que existe então a deriva dos continentes. Alguns fósseis de mesossauros aqui da bacia do Paraná, então exemplos, né, de fósseis do Permiano no Brasil e aqui na região sul, no Gondwana.
Então, aqui os mares do Permiano, à direita a gente vê as rochas atuais, né, expostas na superfície, que lá no Permiano, há 250 milhões de anos atrás, né, eram regiões cobertas pelo mar, com uma reconstituição, como a gente vê aqui à esquerda. E abaixo, o entendimento, né, a reconstrução desses diferentes subambientes dentro do ambiente marinho. Então, de lagoa, de recifes, né, o oceano propriamente dito. Então, é uma interpretação geológica dessa região que a gente vê acima à direita e à esquerda a reconstituição do mar. O anfíbio labirintodonte aí do Permiano, a fauna do Permiano, a diversificação no ambiente terrestre dessa fauna. A gente vê ao fundo, eu gosto muito dessa figura porque a gente tem um entendimento da orogenia, né? Então, sempre que a gente vê cadeias de montanhas, a gente tem que pensar na colisão, no choque entre as placas, né? E na orogenia, formação do Pangaea, na figura anterior, né? Alguns representantes aí de tetrápodes do Permiano. E o final, com a maior de todas as extinções em massa. Então, a grande extinção em massa do final do Permiano, encerrando a Era Paleozoica, foi a maior já ocorrida na história da Terra, com a eliminação de quase 95% das espécies, entre 90% e 95% das espécies. E o resultado dessa extinção, então todos os grupos de organismos que a gente falou durante aqui todo o Paleozoico, né? A placa maior, grande ali dos trilobitas, na placa central os euripterídeos, braquiópodes, corais, briozoários, bivalvos, né, os variados grupos de moluscos, equinodermados. Então, todos os representantes dos mares aí do Paleozoico e quem conseguiu sobreviver aí a essa extinção e passar para o Permiano. Então, ali onde está o pesquisador, a gente vê pouquíssimos organismos invertebrados marinhos que sobreviveram a essa extinção permiana. Então, quais são as causas e consequências da extinção em massa do Permiano, né? Hipóteses das causas: impactos de meteoritos, como ocorrido no final do Cretáceo, ampla regressão marinha resultante do final da glaciação e da formação do Pangaea, mudanças climáticas e erupções vulcânicas na Sibéria, com liberação de gases, aquecimento global, as Siberian Traps, mudanças oceanográficas, como anoxia e variações na salinidade nos oceanos. Então, essas são algumas hipóteses das causas que podem ter causado, das causas que podem ter causado a extinção em massa do Permiano, né? Algumas consequências. Então, extinção das comunidades marinhas de águas rasas de organismos que dominavam os mares paleozoicos, como os trilobitas, os corais tabulados, os rugosos, foraminíferos fusulinídeos, braquiópodes, briozoários e crinoides, claro, de todos esses, alguns táxons, né, tanto dos braquiópodes quanto dos briozoários quanto dos crinoides. Peixes acantóides, né, expansão das comunidades dominadas por moluscos, principalmente amonites, bivalvos e gastrópodes, e no Triássico Médio o aparecimento dos corais escleractíneos. Então, desaparecem os corais rugosos e tabulados e vão surgir outros recifes formados por corais escleractíneos lá no Triássico. Então, alguns tetrápodes terrestres se extinguem, mas o grupo sobrevive e se adapta, tornando-se os amniotas dominantes na Era Paleozoica, que aí é outra história. Então, a extinção do Permiano devastou a biota marinha. Né? Corais rugosos, tabulados, equinodermos, blastoides, graptolitos, trilobitas e a maioria dos crinoides morreu. Uma linhagem de crinoides sobreviveu, mas nunca mais iriam dominar o ambiente marinho. Então, a extinção permo-triássica, que a gente vê bem no meio dessa figura, ela é a maior de todas as extinções em massa. Então, eu vou mostrar para vocês alguns representantes do Permiano no Brasil. Aqui a gente tem um tronco mineralizado
de Psaronius brasiliensis do Permiano do Brasil, que em Santa Catarina, exemplares da Flora glossopteris do Permiano inferior. E o mesossauro, um réptil primitivo, né, da espécie Stereosternum tumidum, que habitou o território do Brasil no período Permiano, procedente da formação Irati, aqui da Bacia do Paraná. Aqui a gente tem alguns exemplares aqui da Bacia do Paraná também, né, de sementes, folha de Glossopteris, fragmento de caule de Licófita, folhas de Gymnospermas, folha de Glossopteris e folhas de Gymnospermas, é o que mais tem aqui, tá? Então são algumas impressões, né, nesses sedimentos do Permiano da Bacia do Paraná, desses vegetais que a gente viu aqui no Permiano da Flora glossopteris. E uma reflexão final, assim, um questionamento, eu quero instigar vocês, né? Então, com esse pensamento. Apesar do fascínio que exercem os fósseis, é surpreendente que mesmo sem eles, ainda assim, saberíamos muito sobre nosso passado evolutivo. Será? Será que se a gente não tivesse os fósseis, se eles não ficassem preservados nas rochas sedimentares, a gente conseguiria ter o entendimento e a explicação para a própria tectônica de placas, para a própria deriva dos continentes, para as variações climáticas, para as modificações atmosféricas, para a própria glaciação? Será que sem os fósseis a gente conseguiria contar a história do passado do nosso planeta? A história evolutiva do nosso planeta? Será? Então, olhando aí a espiral do tempo, né, para a gente finalizar, a gente vê a evolução da Terra e da vida do nosso planeta, e exatamente os fósseis e a evolução da vida, os diferentes registros de organismos que vão nos ajudar a demarcar esses que a gente começou falando lá, né, sobre o armário com as duas grandes gavetas. Então a gente vai ter uma diversificação incipiente, inicial da vida no pré-cambriano e toda a diversidade de vida no Fanerozoico. Então, Paleozoico, com sua fauna e flora característica, Mesozoico e Cenozoico. Então, os fósseis eles são extremamente importantes para dois aspectos principais, se a gente tiver que salientar assim, a cereja do bolo, para nos ajudar a determinar o tempo geológico e os ambientes de sedimentação. Claro que eles têm muitos outros usos, mas eles são extremamente importantes para nos ajudar a contar a história geológica do nosso planeta. Então, grandes mudanças foram acontecendo na vida ao longo do Fanerozoico. Eu coloquei essa figura aqui para instigar vocês também a trabalhar com os alunos. Existem várias ideias na internet, vocês podem pesquisar também, vídeos no YouTube. E essa figura aqui, ela é uma evolução, né, ela seria assim, o tempo geológico e refinado não, mas em um ano. Né? Então, olhando mais de pertinho, se a gente olhasse mais de pertinho essa evolução da vida ao longo do tempo geológico, a gente iria fazer uma brincadeira, né? Em um ano é legal para poder mostrar e trabalhar com os alunos isso. Então, olha o que aconteceu lá em janeiro, em março, em julho. Olha a fauna de Ediacara lá em novembro desse ano, né? Olha os trilobitas que a gente falou, os cefalópodes, os peixes, foram surgir lá em novembro. E lá em dezembro a gente vai ter extinção em massa, e depois, lá, início ainda de dezembro, os mesossauros, e finalzinho a metade de dezembro aí, a gente tem, então,
Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e o Permiano lá na metade de dezembro. E com isso, então, a gente consegue observar toda essa variação da vida que vai seguir, vocês vão seguir no Triássico, no Jurássico, no Cretáceo, né, na Era Mesozoica, depois no Cenozoico, Paleógeno, Neógeno, Quaternário, observando essas mudanças na vida ao longo do Fanerozoico. Então, a gente sempre vai acompanhando a evolução geológica e a evolução biológica. E essas duas características geológicas e biológicas vão nos ajudando a contar a história do nosso planeta. E aqui nessa figura, então, a gente tem essa história colocada dentro de um ano. Então, eu acho bem legal essa figura e essa ideia que ajuda a dimensionar com as crianças também o tempo geológico. Porque falar 4,5 bilhões de anos, meu Deus, é muito tempo. Né? Então, é uma sugestão que eu quero dar, né, para vocês utilizarem para trabalhar o tempo geológico aí com as crianças, né, com os alunos, né, e colocando todas essas características que a gente viu aí sobre a evolução da vida no Paleozoico e todas as questões que estão sendo discutidas aqui nessa disciplina. Então, dá para mostrar para eles a formação da Terra, a deriva continental, as variações dos continentes. Existem outras figuras que vocês podem pegar aí também, né? Mas só para a gente fechar toda essa conversa que a gente teve aí sobre o Paleozoico, né? Com essa grande mudança da vida aí observada em um ano. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e espero ter passado um pouquinho sobre esses principais eventos aí do Paleozoico. Nos encontramos, eu encontro com um grupo de Novo Hamburgo lá no dia 6 de julho. Tá bom? Um abração para todo mundo.